Vamos voltar para a pergunta do Arthur. Não vou me arriscar de novo. Bittencourt, Isso Medeiros, mesmo. lindo. Como podemos determinar o que é evolução em si? Então, eu acho que evolução é muito relativo, óbvio, eu vejo isso, mas eu vejo que evolução é muito quando eu percebo que uma atitude errada que eu tinha antigamente, eu já consegui mudar e eu já consegui ter consciência. Tipo, a partir do momento que tu tem consciência de algo que tu pode melhorar em si, já é uma evolução. Porque uma vez eu estava conversando com uma amiga, por exemplo, que ela era super negativa, assim, e aí ela falou, tipo, que ela não acha que a gente tá evoluindo. Eu falei, cara, olha há 50 anos atrás, em que um homem podia, na nossa Constituição, questão jurídica, podia matar uma mulher e admitir crime de honra, que ela estava ferindo a honra da família. Eu acho Cara, eu acho essa a pior coisa que tem. Eu matei minha mulher, mas foi por minha honra. A honra da família. Então, isso estava na nossa Constituição há menos de 50 anos atrás. Então, como é que tu consegue assumir que não evoluiu em nada? Talvez não seja algo, como eu estava falando antes, abrupto. Não foi tipo, hoje o mundo é muito ruim e amanhã o mundo é perfeito. Porque não é assim que a evolução ocorre. A evolução está nas pequenas coisas. Então, tá numa lei que foi revogada, tá em eu perceber que eu sou egoísta e agir para que eu não seja, tá eu percebendo atos racistas que eu tenho e me corrigindo para ser diferente. Então, evolução são todas essas pequenas coisas que contribuem para que nós sejamos uma pessoa melhor e que a gente possa tornar o mundo melhor também. Então, eu acho que evolução é muito relativo, respondendo a pergunta, mas acho que são todas essas boas atitudes, independente do tamanho que elas tenham. E essa questão de, por exemplo, achar que a gente não evoluiu nada, ou alguns acham, eu vejo várias pessoas falando, nossa, a gente tá indo pro fundo do poço. Na verdade, não, a gente tá evoluindo. É que o que a gente faz? A gente pega o pior que existe nessa época que a gente tá vivendo agora e compara com o melhor que existe na época anterior. Aí é claro que vai ter a falsa sensação de que você tá no fundo do poço. Mas que nem você falou, se você pega esse assunto aí, cara, olha o tanto que a gente evoluiu. Exato. E não que não tenha problemas com mulheres hoje em dia, tipo, longe disso, nós temos muitos problemas ainda, mas o tratamento que tem hoje em dia é muito diferente do que tem naquela época. Se você for ver no fato histórico, as mulheres, elas têm alma. Olha, que foi discutido na Igreja Católica, se não me engano, mas foi discutido, fizeram uma assembleia para votar se a gente tinha alma ou não. Isso foi há 100 anos atrás. Exato, que talvez para algum tempo isso vai parecer pouco tempo, né? Tipo, só 100 anos atrás. Mas, tipo, olha a diferença, assim, que a gente teve de um tempo para cá. E acho que uma coisa importante da gente relembrar é que nós somos espíritos que estão no mundo de provas e expiações. A gente olha a evolução planetária esses 5 planetas que a gente pode estar. A gente está só no segundo, indo pro de regeneração. Então, olha o quão espíritos errantes nós somos ainda. Olha o quão espíritos em que o mal domina em muitos momentos somos. Então, a gente não pode assumir que o bem já está perdido, porque a gente nem conhece o que é bem de verdade ainda, sabe? A gente nem conhece o bem pela sua pureza. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso e me dá muita fé, muita esperança de que vai ter um futuro melhor, porque a gente ainda não conhece, como eu disse, a gente não conhece bem ainda em si. Então, a gente conhece algumas práticas boas. Então, com o passar dos anos, com a evolução dos espíritos, que o mundo vai se regenerando, sabe? Então, não é de um dia para o outro, não é de 50 anos para frente, nem de 100. É de uma construção que os espíritos fazem, né?